Rates, né? Atacadista, localizada em um galpão no final da rua Almirante Tamandaré, lá no bairro Bom Planalto, lá no núcleo integrado de Cidade Nova. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio e é preciso aguardar o que a perícia vai dizer. Você vai ver os detalhes. Eu conversei hoje com o capitão Batista, que está no comando do 5º grupamento de incêndio de bombeiros, aliás, militar em Marabá, já que ele está no comando nesse momento, ele é capitão, já que o tenente-coronel Galúcio está em viagem nesse momento. Então vamos dar um pulinho lá e você vai ver imagens aí impressionantes desse incêndio. Tem a participação aí do estagiário Ronildo Meirelles. Põe na tela. Boa tarde a todos que estão ligados no jornal Criativa News. À tarde desse domingo, por volta das 4 horas da tarde, um galpão pegou fogo aqui no bairro da Paz. Segundo as informações, esse galpão é de materiais para construção. Segundo as informações que a nossa equipe também conseguiu apurar do local, o corpo de bombeiro apareceu às 5h30 da tarde. Pior ainda, sem água, o corpo de bombeiro chegou aqui no local. A população teve que fazer a sua parte, apagar o fogo com balde d'água aqui no local. A nossa equipe vai tentar conversar com o corpo de bombeiro aqui no local. E também a nossa equipe vai tentar conversar com os moradores aqui do bairro. Então, esse fica aí o registro desse incêndio, desse galpão aqui no bairro da Paz. Capitão, é um prazer ter o senhor com a gente aqui no programa. Nós tivemos um incêndio em Marabá de maiores proporções, nós tivemos um incêndio de um carro elétrico próximo a Marabá e um incêndio de um caminhão que começou provavelmente lá pela cozinha quando o motorista tentou fazer a comida. Então nós tivemos 2 incêndios de menor monta e um incêndio de maior monta, que foi esse em Marabá. O que isso leva ao raciocínio das pessoas e de que maneira os bombeiros orientam a prevenção? Bom dia a todos. Primeiramente, eu posso falar que em relação ao incêndio que teve no galpão, a priori a gente já fez um levantamento, como eu trabalho na seção de vistoria daqui de Marabá, na nossa SAT, eu fiz um levantamento e já foi verificado que o estabelecimento ele não está com licenciamento da corporação, então ele não tinha um sistema preventivo, que a priori, devido ser um galpão, de ter armazenado vários materiais combustíveis, ele deveria ter um sistema preventivo no local. As pessoas, então, muitas vezes se preocupam em construir um prédio, estocar mercadoria, mas passam por 2 etapas importantes aí. A perícia do Corpo de Bombeiros, que é o laudo, e a questão do seguro, que muitas vezes ajuda a pessoa a evitar prejuízo. Isso. E tem muitos empresários que têm um seguro, o seguro dos seus recursos, Então, a priori, eles têm que vir na corporação para poder pedir o licenciamento da corporação. A gente vai e faz essa vistoria. Se houver necessidade de projeto, é exigido o projeto. Após a aprovação do projeto, a gente faz a vistoria e é liberado o licenciamento. Agora, capitão, eu gostaria de ter um outro lado nessa conversa com o senhor, que é o lado da prevenção. Quer dizer, de que maneira as pessoas podem se prevenir contra sinistros e danos dessa natureza? Bom, em relação ao galpão, é como eu lhe falei, ele tem que vir à corporação, solicitar o licenciamento da corporação, para a gente ver o que vai ser necessário para a instalação, no caso lá um depósito, e em outros estabelecimentos, hotel, restaurante, panificadora, em bar, lanchonetes. Então todos eles têm que vir à corporação e hoje nós temos um sistema em qual o empresário ele pode acessar esse sistema e já do seu local, do seu escritório, ele pode dar entrada nessa solicitação, a qual vai ser atribuído uma vistoria,
né, um corpo de bombeiro vai fazer a vistoria no local e após a vistoria no local é liberado o licenciamento dele, se ele tiver com todas as exigências, as condições mínimas de segurança. Isso é condição sine qua non para o cidadão estar em dia com a sua prevenção. Agora, essa situação ela é bem compreendida em Marabá, quer dizer, as pessoas elas buscam as informações necessárias quando vão construir? Uhum. Sim, a maioria sim, graças a Deus a maioria procura, né? Temos o sistema que é o SISGAT, que como eu falei, o empresário ele pode acessar, né? Todo empresário, a maioria dos empresários de Marabá tem esse conhecimento que eles têm que procurar a corporação para poder fazer o licenciamento, porque o licenciamento ele abre portas, principalmente para quem tem, né, o seguro de sua mercadoria, né? Capitão, de um modo geral, nós estamos vivendo aí um momento de um clima muito quente, né, e um ar um pouco mais seco do que naturalmente acontece. Isso propicia situações em redes elétricas, queimadas são um grande problema. Qual o seu aconselhamento à sociedade em geral? Donas de casa, pessoas comuns da sociedade. Como você falou, estamos num período muito quente, né? E a propósito, esse incêndio que houve lá no depósito, a priori, os populares, né, que vai ser feita a perícia do Corpo de Bombeiro, mas os populares disseram que foi justamente por causa de uma queima de uma vegetação que ficou ao lado, né? Mas a gente não está afirmando, porque a perícia vai ser feita, né? Mas a nossa preocupação hoje em Marabá é justamente isso, né? A gente vê muito terreno baldio e muitas pessoas, para limpar, eles queimam, né? Então tem que ser uma queima controlada, um horário após as 18 horas, né? Então a gente tem que ser, esse trabalho tem que ser um trabalho preventivo, né? A maioria dos terrenos eles tem que estar murado, né, para proteger os vizinhos, né? Tem terrenos aí que a gente encontra terreno baldio do lado de outras residências, né, que após o proprietário ou alguém vai lá e efetua essa queima, pode chegar a essa residência, né? Causar um incêndio. Bom, nesse momento, então, está sendo feito o rescaldo, começou ontem, logo após o incêndio, e isso deve demorar um pouquinho mais. Agora, de qualquer maneira, o laudo pericial depende desses dados aí para afiançar o que realmente aconteceu ali para o incêndio daquela proporção. Sim, o proprietário ontem mesmo repassou que vai pedir a perícia, então vai ser feita a perícia, ele vai vir aqui ao quartel, vai solicitar a perícia, né? E de antemão, ontem, devido à grande proporção que houve, tivemos mais de 20 bombeiros no local, né? 5 bombeiros civis da prefeitura que ajudaram lá no isolamento da área. Brigadistas da Defesa Civil. Brigadistas da Defesa Civil. E tivemos também o apoio da Polícia Militar, do Exército e da Sinobras. Então é como a gente gosta de falar, somos uma engrenagem. Então braço forte, mão amiga, como o Exército gosta de dizer, né? E isso é verdade. Então, para evitar tudo isso, a questão da prevenção, porque você não pode prever de qualquer maneira o que possa acontecer, mas a prevenção é uma forma de evitar, de ter consciência do que pode acontecer, né? Não, com certeza. Se você tem um estabelecimento, se você tem a condição mínima de segurança, que é um extintor, uma placa de sinalização, uma iluminação de emergência, né? Ou vamos colocar que você tem um ambiente maior, como esse galpão, você tem um sistema preventivo de contra-incêndio, né? Com hidrantes, né? SPK, que são os sprinklers, é de suma importância. Isso evita muito dano. Bem, graças a Deus, esses incêndios, apesar do prejuízo que deixaram, eles não tiveram, graças a Deus, vítimas fatais. Mas é bom lembrar ao empresário, a pessoas que têm capital investido, né, é muito importante a prevenção, o seguro, né, tudo mais, porque os tempos andam bicudos. Um incêndio com essa proporção aí, e poderia ter sido pior, eu estive lá no local hoje, estava olhando, teve uma parte que, graças a Deus, não foi atingida pelas chamas, onde tinha tinta, forro, queria ser uma tragédia, se o fogo tivesse se propagado naquela direção. Graças a Deus, não. De qualquer maneira, ficou um prejuízo enorme, o prédio abalado, quer dizer, o gasto não vai ser brincadeira. Inclusive, os proprietários estão transferindo a mercadoria que não foi atingida para um outro galpão que eles possuem aqui na Nova Marabá, enquanto eles vão agora pedir a perícia, tomar as providências necessárias para restaurar o galpão, o prédio e continuar trabalhando. Então é importante que as pessoas vejam isso de uma maneira preventiva, né? Isso pode acontecer com qualquer um
em qualquer lugar da cidade, a qualquer momento. Então é preciso tomar cuidado. E essas pessoas que andam fazendo queimadas por aí, nas ruas, às vezes um quintal próximo de uma grande empresa, é preciso tomar cuidado. Chama os brigadistas, né, da Defesa Civil, liga para a prefeitura, mas não faça isso pessoalmente, porque muitas vezes uma ação não pensada, uma ação feita parecendo que não vai ser nada, ela pode provocar uma tragédia ou prejuízos grandes. Essa é a grande verdade. Comentou-se lá que poderia ser uma limpeza de quintal lá. Eu não acreditei muito nisso, não, mas de qualquer maneira se comentou lá que poderia ser uma queimada. Eu volto a dizer, não acreditei. A gente precisa esperar aí o que a perícia do Corpo de Bombeiros vai apurar para saber exatamente quais foram as causas reais desse sinistro que deixou um grande prejuízo na